Vem aí o CRC Digital, o seu portal de serviços na palma da sua mão. O governo federal avançou de forma consistente em direção à transformação digital, e esse tema ganhou suporte político e escala importantes, marcando uma nova forma de atuação do governo em relação à oferta de serviços públicos digitais. Foram definidas plataformas e padrões mínimos de qualidade para a oferta de serviços digitais, identificados os ciclos de vida dos requerimentos, avaliação de satisfação do usuário, além de indicadores de desempenho. Alinhado à estratégia digital do governo, o CFC decidiu transformar o CRC Digital em um portal de serviços. O aplicativo vai trazer para o profissional mais comodidade, concentrando em uma única aplicação vários serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar, atendendo a todos os profissionais registrados nos 27 CRCs da Federação e com acesso digital único. Canal digital simples e intuitivo. Ao acessar o CRC Digital, o profissional vai encontrar a sua carteira profissional, o sistema de eventos do sistema CFC-CRCs, a ouvidoria do seu estado e um ícone de acesso à área institucional do seu CRC de origem. E isso é só o começo. O aplicativo já está em fase de testes e a primeira versão será divulgada em até 30 dias com alguns serviços que já mencionamos. Estamos trabalhando para consolidar a oferta de mais serviços, como emissão de certidões e outros documentos em até 90 dias. O CFC busca, com o CRC Digital, oferecer uma jornada mais agradável ao profissional da contabilidade, por meio de serviços digitais padronizados e intuitivos. É o sistema CFC-CRCs promovendo a transformação digital. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicito que ocupem seus lugares e que a partir deste momento mantenham seus telefones desligados ou em modo silencioso. Antes de iniciarmos o nosso evento, cumprimentamos aqueles que nos assistem virtualmente pelo canal da FBC no YouTube e destacamos que para garantir o seu certificado é necessário a realização pelo site da FBC. Em nome da Fundação Brasileira de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade, sejam muito bem-vindos à 5ª edição do FBC Connect, inspirando mentes, despertando potencialidades. Hoje com o tema o papel da Rede Governança Brasil na transformação da governança pública municipal brasileira. Entendemos que o fortalecimento de ações para o desenvolvimento profissional da classe contábil
está alinhado com o novo propósito da FBC, que é ser um hub de soluções para o ecossistema contábil. Este evento será recorrente, acontecerá na modalidade híbrida e trará grandes nomes para debater temas da atualidade, com propriedade e muito conteúdo para fomentar o ecossistema contábil em sua evolução diária. Mais uma série de eventos realizadas pela FBC está chegando e, como sempre eu pergunto, vamos nos conectar? Para iniciarmos o nosso evento, eu gostaria de convidar para saudações iniciais o contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, que é o nosso vice-presidente de desenvolvimento operacional, acompanhado da presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, contadora Sandra Elvira Gomes Santiago, por gentileza. Na regra, a gentileza deve ser a mulher primeiro, né? Eu fico do seu ladinho aqui, né? Vamos seguir a... Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, aqui representando o presidente do Conselho Federal, Joaquim Bezerra. Cumprimentar também a Controladoria Geral do Estado de Alagoas, a diretora financeira da FBC, Adriana Andrade de Araújo, que vai mediar este debate. Cumprimentar e agradecer a participação dos palestrantes deste importante debate, a coordenadora do Programa de Mentoria para Prefeituras Brasileira da RGB e diretora da Governança do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, Cristiane Nardes Farino, né? E o contador-geral do Estado de Rondônia, o primeiro vice-presidente do Conselho Nacional do Controle Interno, Francisco Lopes Fernandes Neto. E também quero cumprimentar a todos que nos assistem de forma presencial ou por meio virtual. Senhoras e senhores, com a breve palavras de boas-vindas, quero destacar a importância de participarmos de debates como estes, porque informação técnica e conhecimento atualizado são bens preciosos dos dias atuais. Esses talvez sejam os bens mais intangíveis, pessoais mais importantes no âmbito profissional, pois, com informação e conhecimento, nós somos capazes de acompanhar a intensa e contínua evolução do mundo atual. Quando assumimos a atual diretoria da Fundação Brasileira de Contabilidade, em janeiro deste ano, nós estabelecemos como missão fomentar a evolução do sistema contábil com ações que gerem valor. E é isso que estamos fazendo hoje aqui. Oferecemos uma oportunidade valiosa de atualização para os profissionais que sejam capazes de observar as inovações com agilidade e utilizarmos no dia a dia da profissão. Já devolvendo a palavra ao mestre de cerimônia, desejo que todos tenham proveito deste excelente debate. Boa tarde a todos e muito obrigada. Nos bastidores aqui, o mestre de cerimônia já passou direto a palavra aqui. Eu quero dar uma boa tarde bem especial a todos os que estão presentes aqui fisicamente, presencialmente no nosso auditório, saudando aqui a nossa presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, em mais essa edição, 8ª edição do FBC Connect, que tem trazido importantes temas de debates, não só para internamente na classe, mas, sobretudo, para a sociedade em geral. Abraçar aqui todos os nossos internautas que estão aqui através das redes sociais acompanhando este evento de hoje, dizer da satisfação aqui em nome do presidente Aécio de recebermos a doutora Cristiane Nardes e o doutor Francisco Lopes Neto, representando a Rede Governança Brasil e o CONACI,
duas importantes instituições parceiras do Conselho Federal de Contabilidade. A CONACYT há bastante tempo, já fizemos vários trabalhos em conjunto em todos os estados brasileiros na busca da conscientização e do cumprimento cada vez mais firme do nosso controle social. E a Rede Governança Brasil, desde novembro de 2021, em que o CFC faz parte integrante da Rede Governança Brasil, a gente tem construído um caminho de muito entusiasmo. Primeiro, porque nós temos à frente aí dessa temática no Brasil, e por que não dizer no mundo, um grande entusiasta, que é o ministro Augusto Nardes, que com a sua fala, com a sua energia, transfere a governança como... Nos coloca o tema governança como um caminho grandioso a ser descoberto e de ser alcançado. E a cada vez que a gente se envolve com esse tema, a gente tem a convicção, a certeza de que estamos no caminho certo de um Brasil que nós queremos, de um Brasil que nós tanto sonhamos, de um Brasil que possa verdadeiramente entregar aos seus brasileiros as políticas públicas de forma eficiente, eficaz, atendendo não só às questões constitucionais, mas, acima de tudo, aos anseios de cada um de nós que clamamos por controle, que clamamos por transparência, que clamamos por boa aplicabilidade de recursos, mas que clamamos por o cumprimento e a entrega dos serviços públicos, porque somos bons contribuidores. Porque somos sócios dessa grande empresa Brasil quando colocamos ali o nosso imposto, a nossa integralização de capital. E o que é que todo sócio, o que é que todo investidor espera do seu capital integralizado? Espera que seja bem gerido e que possa gerar resultado, e que esse resultado, neste caso, um resultado econômico, se transfira em entrega, em lucro social e em desenvolvimento da sociedade, e por que não dizer também na evolução das pessoas, na construção das cidades, mas na evolução das pessoas. Então esse desafio da governança é um desafio apaixonante, porque além de nós termos em nossa mente, nós aqui que estamos na casa da contabilidade, em nossa mente, a convicção de que esta arma de luta, que é a contabilidade, é um instrumento de importante participação desse processo de governança, pela sua essência da sua ciência, a ciência que controla, a ciência que registra, a ciência que preserva o patrimônio, a ciência que garante a evolução desse patrimônio, a ciência que traz a transparência. Então é um instrumento muito forte da governança. De outro lado, a gente tem um papel que transcende a própria responsabilidade profissional, que é a responsabilidade cidadã. Aquela responsabilidade cidadã que o controle social nos chamou lá atrás, quando a lei de responsabilidade fiscal foi instituída no país, quando os órgãos de controle passaram a ter a importância de preservar as instituições, de dar segurança às informações, aquela sensibilização que nós saímos do Brasil todo. E eu me lembro aqui, em 2001, quando nós caminhamos o Brasil todo para poder fazer um processo de conscientização da importância do controle interno nos municípios, nos estados, e qual evidências aquele trabalho poderia trazer de retorno para a sociedade. Vencemos, porque hoje não há mais dúvida em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer ambiente social, de que o controle ele é fundamental para a segurança das instituições. Agora estamos num outro tempo, o tempo de nós aprimorarmos esta essência e, portanto, falarmos de governança. E governança também tem a ver com controle, também tem a ver com eficiência, mas tem a ver, acima de tudo, com a garantia de que as gestões públicas elas serão mais eficientes, elas serão mais eficazes e elas atenderão aos anseios que o Conselho Federal de Contabilidade, com a Rede Governança Brasil, com o CONACYT, com a Fundação Brasileira de Contabilidade, se propõe, somando-se
os esforços a caminhar pelos 27 estados do Brasil, de mãos dadas, com o mesmo ideal. E isso, e hoje aqui eu tenho certeza que nós vamos ter uma apresentação brilhante, tanto da Cris, como carinhosamente é tratada por todos nós, como do Dr. Francisco Lopes Neto. E aqui a gente vai ter o conhecimento de como é que serão esses próximos passos, inclusive da parceria do Conselho Federal, nas capitais, e que essas capitais a gente possa ir um pouco mais além, ir aos grandes centros, porque nós, verdadeiramente, enfrentamos duas crises, mas crises passíveis de serem resolvidas. A crise de liderança do país e a crise de gestores eficientes. Essas duas crises são crises de entrega, a gente vem ao longo do tempo com a formação, com a capacitação, por isso que é muito importante essa conscientização, não só dos profissionais que estão aqui na retaguarda da oferta de serviço, mas dos próprios gestores, a capacitação deles estarem preparados para o cumprimento de suas obrigações cidadãs, enquanto assumem o dever de governar a cidade, de governar o Estado, de governar um país. Com essas palavras, eu dou aqui as nossas boas-vindas, desejando um extremo sucesso e que a gente possa sair daqui ainda muito mais entusiasmado com a governança no nosso Brasil. Obrigado. Muito obrigado, vice-presidente Joaquim, presidente Sandra. Gostaria de registrar algumas presenças, conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade, presidentes e conselheiros dos Conselhos Regionais de Contabilidade que nos acompanham pela internet, todos os integrantes da FBC que também estão nos acompanhando pelo canal da FBC no YouTube, acadêmicos da Academia Brasileira e Regionais de Ciências Contábeis e profissionais da contabilidade, estudantes e demais profissionais. Informamos ainda aos nossos internautas que as perguntas referentes ao tema aqui debatido podem ser enviadas pelo chat no YouTube, que passaremos para a moderadora deste evento. Nesta quinta edição do FBC Connect, papel da Rede Governança Brasil na transformação da governança, convido ao palco a nossa palestrante Cristiane Nardes Farinon, atualmente diretora de governança do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, IGCP, fundadora e ex-vice-presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil, com MBAs em Gestão Empresarial com ênfase em Planejamento Estratégico, Leadership e Governança Corporativa, foi secretária de Governança e Compliance da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, é analista comportamental e Executive Coaching e atualmente é coordenadora do Programa de Mentorias para Prefeituras Brasileiras da RGB. Convido ao palco Francisco Lopes Fernandes Neto, professor e palestrante em eventos de Direito Público e Gestão de Alcance Profissional e Acadêmico, vice-presidente do Conselho Nacional e Controle Interno do CONASSE, controlador-geral do Estado de Rondônia desde 2016, auditor fiscal da Secretaria do Estado de Finanças do Estado de Rondônia desde 2010, ex-assessor do Ministério Público de Contas, ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de 2008 a 2010, mestre em administração, formado em matemática e economia. E convido ao palco a mediadora deste painel, Adriana Andrade Araújo, contadora, especialista em auditoria, controladoria, perícia e gestão pública, mestranda em ciências contábeis, controladora-geral do Estado de Alagoas, vice-presidente de administração e planejamento do CRC Alagoas, diretora financeira da Fundação Brasileira de Contabilidade, presidente da Academia Alagoana de Ciências Contábeis, a LACICOM, idealizadora da Liga das Mulheres Contabilistas, professora da BSSP, sócia da A3 Auditores, a qual passo a palavra e a condução deste evento, mas antes eu gostaria de pedir uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Contadora Adriana, passo a palavra e bom evento a todos. Ligou? Agora sim, Fabrício ligou. Gente, boa tarde a todos. Momento importante, não é, para a Fundação, para o Conselho Federal, nessa parceria que nós temos, e receber aqui Cris Nardes, não é, e o nosso primeiro vice-presidente do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno, CONASSE, Francisco Neto, para trabalhar o tema
o papel da Rede de Governança Brasil na transformação da governança pública municipal brasileira. Então, momento importante, onde nós estamos trazendo, implantando em todas as gestões brasileiras, e começando principalmente a trazer a cultura da governança. Não é? Nós percebemos que nos municípios esse momento ele é muito difícil, os municípios são carentes de capacitação, de recursos, muitas vezes, e os servidores ficam muito angustiados. Quando nós entramos no município para conversar com eles sobre implantar controles básicos, né, nós já começamos a ter assim, uma certa empatia, digamos assim. E eu acho que esse é um momento muito rico, onde vocês vão trazer essa experiência que vocês já estão trabalhando nos municípios. CONASSE é um parceiro nosso, onde nós nos reunimos, trazemos toda essa expertise, os cases do sucesso no Brasil. E não vou me alongar, porque nós estamos ao vivo, mas vou passar, agradecendo aos dois, vou passar a palavra para que vocês fiquem à vontade e comecem aqui o nosso momento, nosso bate-papo aí muito gostoso. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Obrigado a todos os presentes aqui no auditório. Obrigado a todos os participantes lá no YouTube. Ficamos à disposição. Podem fazer perguntas pelo chat e nós repassaremos aqui aos nossos convidados. Obrigada, Cris. Obrigada, doutora Sandra. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que está aqui ao vivo, aos que estão online. Para nós aqui da Rede Governança Brasil, eu e o meu colega Francisco, é uma honra termos a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho que é a Rede Governança Brasil, um movimento cívico voluntário formado por pessoas que são apaixonadas por governança. Então, para a gente falar desse tema que a gente gosta tanto, é muito importante. Antes de eu começar a minha explanação, eu queria só fazer alguns agradecimentos ao senhor Joaquim Bezerra, vice-presidente do CFC, a senhora Sandra Santiago, pelo convite, pelo FBC, a doutora Adriana, que vai estar aqui conosco, ao meu colega Francisco Neto, e também deixar meu abraço ao presidente Aécio, a senhora Elis, a Fabrícia e o Fabrício, que têm nos acompanhado aí na jornada pela implantação da governança junto à Rede Governança Brasil. E agora o CFC e o FBC fazem parte, sim, da Rede Governança Brasil. Então, a rede somos todos nós. E nada melhor do que um evento para falar de conexão, para a gente se conectar, como o Fabrício falou, para que vocês conheçam, então, o trabalho da rede e estejam conosco nessa jornada. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Adriana. Obrigado por estar mediando esse foro de debate tão importante, um tema bastante caro para todos nós, que seria a governança. Fico feliz de estar ladeado aqui pela colega Cris, da Rede Governança Brasil. E eu tenho certeza que essa tarde, esse tema, esses minutos vão passar bastante rápido, haja vista pelo entusiasmo que o tema requer, bem como a potencialidade, como diz o título, né, do evento organizado pela FBC, pode proporcionar. Então, o que nós vamos falar aqui na tarde é como esse tema de governança ele gravita em torno da contabilidade, em torno dos municípios, em torno da gestão. O que um profissional da contabilidade pode contribuir para a governança? O tema de governança que afeta a Rede Governança Brasil, ao Conselho Nacional de Controle Interno, bem como a toda a sociedade, ele ladeia com o profissional da contabilidade. Nesse sentido, esperamos transparecer, elucidar, lançar à luz a todos vocês que estejam presencialmente e online a percepção de como isso pode ser relevante para a sua atividade e como você, profissional da contabilidade, assim como os outros, pode ser instrumento de mudança nesse país. Dessa forma, eu estou bastante feliz de estar aqui pela oportunidade da FBC, do próprio Conselho Federal de Contabilidade, enfim, esperançoso que assim a gente lance o quê? Ideias, pontos que possam servir de reflexão para vocês que estão aqui presencialmente e online, para juntos sermos instrumentos de mudança. Bom, a gente preparou, pessoal, eu e o Francisco, doutor Francisco, já um amigo da rede, então vou me dar o luxo de chamá-lo de Francisco.
A gente preparou uma apresentação em conjunto, já que nós dois somos voluntários da rede, fazia mais sentido a gente apresentar de forma conjunta o papel da Rede Governança Brasil nessa transformação, nessa jornada pela implantação da governança, e que, de fato, a gente veio aqui de coração aberto e mente aberta pedir o apoio da comunidade contábil. A gente sabe o papel, a importância que vocês têm nessa transformação, e é isso que a gente quer sensibilizá-los. E, de fato, existe aí uma grande oportunidade para que a gente possa trabalhar juntos à frente da governança. Então, agradecer novamente aí a parceria já com o CFC e a FBC. Eu achei muito interessante, Adriana, o nome do evento de vocês, Connect. E aí fez muito sentido depois o convite de nós dois da rede estarmos aqui. Porque a Rede Governança Brasil é isso, é conectar pessoas, é networking, é a gente fazer com que a gente ganhe capilaridade nos estados, nos municípios, levando o propósito da governança. Hoje a rede ela já está, inclusive, em outros países. Fundamos a Rede Governança Argentina. Então, de fato, sem as pessoas a gente não consegue se conectar. E são através das pessoas que nós iremos implementar a governança. Então, RGB, ou conhecida como Rede Governança Brasil. O nosso slogan, para quem não conhece, é da governança à esperança, porque a gente entende que, através da governança, a gente pode ter esperança ou sonhar, como o Dr. Joaquim falou, de termos um país melhor. Quem sou eu? Rapidamente, já me apresentaram, mas acho que vale ressaltar, eu sou diretora de governança do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público e coordeno, dentro da RGB, o Comitê de Mentoria para Prefeituras Brasileiras. Já fui secretária também de Governança e Compliance do Governo do Distrito Federal, aqui na qual implementei a política de governança. Francisco. Conforme já antecipado, né? Meu nome é Francisco Neto, estou controlador-geral do Estado de Rondônia e vice-presidente do CONAS. O CONAS ele é uma entidade representativa nacional, no qual tem como membro associado todas as controladorias de Estado, bem como das capitais e alguns outros municípios associados. O CONAS tem como esse propósito difundir o papel do controle interno, da auditoria interna, bem como servir como elemento propulsor de mudança aos governos locais que fazem parte. Assim, o CONAS ele é um verdadeiro indutor de boas práticas de vários países e também boas práticas locais que possam ser difundidas, democratizadas no âmbito do Conselho e, assim, servir de instrumento de fomento à melhor gestão de todo o país. Então, muito me honra estar na qualidade de vice-presidente do CONAS. Sou servidor de carreira, sou auditor fiscal do Fisco Estadual lá de Rondônia, fui auditor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e estou nessa missão tão importante, à semelhança de muitos aqui, de estar designado temporariamente para dar continuidade ao trabalho iniciado lá atrás, mas que me parece que os desafios são cada vez mais crescentes e esperamos, com o apoio de todas as instituições, estar capacitado para, junto com a RGB, junto com o CONAS, FBC, CFC, todos poderem contribuir um pouco com um momento tão singular e tão importante para o país como a fala de abertura agora há pouco. Obrigada, Francisco. Eu também vou fazer uma ressalva que o presidente do CONAS, hoje, o Rodrigo Fontinelli, ele também é voluntário da Rede Governança Brasil, atua lá com a gente, já tem bastante tempo, desde os primeiros trabalhos aí da rede. Então, a gente tem esse privilégio, Adriana, de termos duas feras da área de controle interno, tanto o Dr. Francisco Neto quanto o Rodrigo Fontinelli. E falando um pouquinho, a gente apresentar a Rede Governança para vocês, o ministro Nardes, do Tribunal de Contas da União, ele é embaixador da Rede Governança Brasil, ele, de fato, foi o fundador do movimento e é uma grande referência já em governança pública. Tem livros, palestras lançadas já ao longo aí da jornada dele, que a gente vai estar depois falando um pouquinho mais de como foi tudo isso. Além disso, a gente tem o ministro Wagner Rosário, que é voluntário da rede, associado benemérito do nosso movimento.
E a governança, gente, ela não é de hoje. Eu acho que vocês, contadores, apaixonados pelo tema, talvez como nós, já tenham acompanhado aí dessa tal de governança, compliance, riscos, que começou, de fato, a ser muito falada, com mais força, publicizada, lá em 2014, quando a gente deu o pedido da entrada da OCDE. A OCDE, o Brasil fez o pedido. E de lá para cá, muitas iniciativas aconteceram. Numa timeline que eu trouxe aí para vocês, até a gente chegar hoje à Rede Governança Brasil, aconteceram muitas coisas. E a maturidade da governança ela só vem crescendo ao longo dessa jornada. Então, a gente teve a entrada, o pedido da entrada na OCDE, tivemos o decreto da política de governança, 9203, de 2017, a instituição da Lei de Proteção de Dados. Tivemos várias iniciativas e a própria fundação da Rede Governança Brasil para que a gente conseguisse, de fato, ter força e capilaridade para levarmos as boas práticas de governança. E como surgiu a RGB? Né? De onde é que saiu essa tal de RGB? Bom, a RGB foi fundada em 2019, eu coloquei aí a foto do primeiro evento, o primeiro jantar. Vocês podem ver que tem pouquíssimas pessoas, eram 15 pessoas. Até parece uma foto meio antiga já, né? Mas foi em 2019 e foi através de um momento de dificuldade. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que eu acho importante vocês entenderem de onde é que surgiu essa tal de rede. Nós éramos um movimento cívico formado, então, por essas pessoas, eram 15 voluntários, o ministro Wagner desde o início, o ministro Nardes também. E foi do momento de dificuldade. O que isso quis dizer, gente? Aí eu faço mais um relato assim da minha vida. Na época, eu era secretária de Governança e Compliance aqui do DF, e eu sempre estudando muito sobre a governança. O ministro Nardes, para quem não sabe, ele é meu pai, então eu e ele, a gente já trabalha nesse tema há bastante tempo, acompanho a carreira dele, e vim também estudando o tema, onde a gente escreveu muitas coisas juntos, participei dos livros, palestras. A gente tem uma jornada, uma parceria muito grande. E eu assumi o desafio, eu já estava no governo, assumi o desafio de implementar a primeira Secretaria de Governança e Compliance do Brasil, na época, sendo mulher. E, infelizmente, eu acho que o governo não estava muito preparado para esse desafio. Acho que o doutor Francisco sabe muito bem como é importante a questão cultural e a gente conseguir implementar políticas que saiam do papel. Falar que tem governança e compliance é muito fácil, agora implementar é um desafio. Acho que todo mundo que tem um pouco de conhecimento no tema sabe disso. E eu estava feliz, engajada, e num momento de dificuldade eu não consegui implementar todo o trabalho que eu queria, justamente porque o governo não estava preparado para esse desafio, e eu fui exonerada. E fui exonerada grávida. Então, para mim, e no caso para minha família, foi um momento bem difícil, e a gente sentou, eu e meu pai, e desenhamos o projeto da Rede Governança Brasil. Então, eu e ele fundamos num momento de dificuldade. Por quê, Cristiane? O que eu tenho a ver com isso? Porque a gente entende, pessoal, que sozinho a gente não faz nada. Eu precisava, meu pai também, de apoio das pessoas, dos estados, dos municípios, para que a gente ganhasse em rede, capilaridade e força para a gente implementar a política de governança no Brasil. Eu sozinha ou ele, eu poderia estar no melhor cargo que eu quisesse, ou ele como ministro. A gente não ia conseguir se a gente não tivesse o apoio de vocês, de instituições como a FBC, como o CFC, que pudessem nos apoiar nessa jornada. Então, foi num momento, sim, de dificuldade que hoje se transformou num projeto tão bonito, que é a Rede Governança Brasil. O que você acha, Francisco? Eu acho que a sua fala dá a percepção que ela sempre deve ser rememorada, de que o processo decisório é extremamente importante para consolidar ideias, consolidar rotinas e consolidar instituições e esforços de pessoas para que isso possa servir de norte para o futuro. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, nós estamos aqui no Conselho de Contabilidade Federal, bem como um evento capitaneado pela Fundação. E é interessante observar que a decisão sempre é um fator importante, isso para a própria profissão da contabilidade. Então, não há de se descartar a decisão, porque a contabilidade, por exemplo, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento para algo maior,
que perpassa para a tomada de decisão. Se a gente for pegar até a própria definição de contabilidade, né, que da época da faculdade estudava, é a ciência que estuda e pratica as funções de registro, orientação e controle dos atos e fatos de uma administração econômica. Eu lembro bem isso. E um dos pilares da contabilidade justamente não é só registrar pela escrituração, não é só praticar através de lançamentos e demonstrativos, mas servir para a tomada de decisão. Se a gente for pegar o campo de atuação da contabilidade, as agendas ou entidades econômicas financeiras, ela é o somatório do patrimônio, aquilo que tem a guarda e o registro, mas da própria gestão. Então, não tem como dissociar a contabilidade da gestão e a gestão do processo decisório. Então, o processo decisório, ele serve, sim, para dar start às decisões importantes, que dali vão ter regras e instituições. E a rede veio calhar nisso, né? Então, é importante, sim, os atos de gestão, eles serem instituídos como algo que vai servir para o norte do futuro. É o que se chama na contabilidade do princípio da continuidade, né? Ninguém faz como regra uma entidade para ser periódica. Em regra, elas são contínuas e, para isso, precisa de decisão. Espero que a rede de governança siga no mesmo caminho. Processo de decisão, focado no futuro, que vai ter continuidade, e isso serve para todos nesse sentido. Perfeito, Francisco. E o papel da liderança também, né? A liderança, ela tem ali uma força motriz para que as coisas aconteçam de fato também na nossa administração pública em relação ao relato que eu fiz. Bom, e essa Rede de Governança Brasil, pessoal, como é que ela funciona? A gente tem dentro da rede 29 comitês temáticos, são comitês da área da saúde, educação, infraestrutura, temas variados, tá? Temos 15 grupos de trabalho, um dos grupos que nós temos é em parceria com o CFC, na qual eu vou falar um pouquinho depois, mais para frente, algumas ações que nós estamos aí em tratativas. Somos mais de 450 voluntários, temos mais de 500 ações previstas no nosso planejamento estratégico, já estamos em 26 estados e 10 países e lançamos, então, recentemente a Rede de Governança Argentina. Hoje já fomos além do movimento cívico, somos uma associação, então nós temos, de fato, uma personalidade jurídica aí já vigente, com uma estrutura organizacional bem definida. Eu trouxe o organograma aí para vocês, e uma foto da nossa diretoria. Já parece mais moderna a foto, né? Mais que está melhorando a coisa. É isso aí mesmo, Francisco. Só para ressaltar, pessoal, a rede hoje ela é formada por voluntários, os seus voluntários contribuem com capital intelectual. A rede, atualmente, ela não tem receita e ela é mantida pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. E quem somos, né? Já falamos um pouquinho da rede, mas é importante a gente dizer que ela é formada tecnicamente por profissionais, gestores públicos, consultores, tanto do público quanto do privado, técnicos, professores. São profissionais que, de fato, têm algum interesse à pauta da governança pública. Dentre as nossas atividades, aí a gente já tem cartilhas, manuais, Prêmio Rede Governança Brasil. Inclusive, eu trouxe aqui para a presidente, depois da fundação, um código, vou estar entregando para ela esse código produzido aqui pela RGB, trouxe algumas cartilhas também. São todos materiais produzidos aqui pelos nossos voluntários. E esse prêmio Rede Governança Brasil ele já está indo para a 3ª edição, é bem interessante. O ano passado premiamos os destaques da governança. Além disso, fizemos já vários eventos sempre ligados à governança. Mestro Wagner já fez algumas lives com a gente, combate à corrupção e o programa de integridade. Temos uma coluna no Migalhas, onde a gente posta alguns artigos. Reuniões de alinhamento estratégico, a Rede Governança Argentina. Estamos fazendo alguns eventos nos municípios e nos estados. E hoje, inclusive, tivemos esse 5º Fórum de Governança no Sistema de Justiça. Foi bem interessante com o pessoal do STJ. E aí, o ano passado, tivemos aí a honra de assinar um acordo de cooperação técnica com o CFC. Eu trouxe uma foto resgatando aí o momento. E acho que começou a nossa parceria. O ministro Nardes, embaixador da rede, ele não está na foto, mas eu gosto de reforçar que ele já é um grande parceiro aqui do Conselho. Ele já participou de várias palestras,
Sempre que ele pode, tem disponibilidade, está aqui com vocês. Mas hoje sou eu mesma, tá, gente? Vocês vão ter que se contentar comigo mesmo. Brincadeira, só para descontrair um pouquinho. Mas para a gente, em nome dele, então, é uma honra estarmos aqui. É uma parceria forte. Agora com o doutor Aécio aí à frente. Então, só nossa gratidão a essa grande parceria. Então, gente, só fazendo uma retrospectiva para a gente chegar onde a gente quer, que é nos municípios. A gente começou em 2019 fundando a RGB, em 2020 tivemos as estratégias focadas no âmbito federal, 2021 estratégias no âmbito estadual e 2022 estamos focando agora os nossos esforços nas estratégias aos municípios. E aí, então, a gente tem a cartilha de governança municipal, que é uma cartilha fantástica, um sucesso, focado nos prefeitos, nos gestores públicos. Essa cartilha é uma cartilha que ela pode ser feito o download gratuito no site da Rede Governança Brasil e do GCP. A gente está indo já para a 3ª edição. O pessoal dos municípios adora. E aí tem uma novidade agora. A gente está colocando dentro dessa cartilha, em parceria com o Conselho aqui de Contabilidade, o capítulo 6, onde vai entrar a contribuição dos nossos contadores para a gente levar boas práticas em governança pública. E aí o ministro Nardes trouxe um recado sobre a cartilha de governança municipal para que vocês entendam um pouco mais desse trabalho e de que forma a comunidade contábil pode estar agregando ainda mais aí à frente da governança. Estimados prefeitos de todo o Brasil, trabalhamos muito nesses últimos meses para preparar uma cartilha municipal de governança para o gestor público, para que ele possa entregar resultado na sua gestão, para evitar que ele cometa erros, equívocos, e para isso você tem que utilizar as ferramentas da governança. Já implantamos no governo federal, já estamos implantando no judiciário. Isso é um resultado de um trabalho de gente muito preparada, tecnicamente, para auxiliar você na sua administração. Portanto, a Rede Governança Brasil, com a Confederação Nacional dos Municípios, preparou esse material muito farto de informações. E agora você precisa se concentrar 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, para que você possa direcionar a sua administração. O prefeito é que tem que liderar isso, é o líder principal, a liderança que faz a diferença para implantar a governança. Por exemplo, tem que cumprir a lei da responsabilidade fiscal, tem que dar acesso à informação a todo cidadão, tem que ter um controle interno adequado, tem que ter um centro de governo montado pela administração. A cartilha orienta como montar o centro de governo, e com isso você vai ter condições de monitorar, avaliar, planejar, ter todo um planejamento estratégico que vai dar resultado para a sua gestão. Então, venha conosco, conheça a cartilha municipal da governança. Coloque os seus assessores mais importantes, os mais preparados tecnicamente para implantar isso o mais rápido possível, porque isso não vai lhe dar dor de cabeça no final da sua gestão. Um grande abraço a vocês, conto com a participação de vocês para fazer esse trabalho de conscientização de toda a sua administração. E quem tem que liderar é o prefeito municipal. Olhando a fala do ministro Nardes, né, Cris e Adriano, o que a gente pode perceber? Que, de fato, uma máxima que se falava há bastante tempo, hoje faz bastante sentido, de que as pessoas, elas moram nos municípios. Pode parecer algo meio retórico, mas faz todo sentido, pelo fato de que o cidadão não vai bater na porta do palácio, por exemplo, da presidência da República ou de um governo do Estado ou do Distrito Federal para a falta de asfalto ou um buraco na rua. Ele vai bater na localidade, na administração da municipalidade para pedir ajuda. As pessoas, elas moram nas cidades, as pessoas moram nos municípios. E esses municípios no país, dos mais de 5.570, são realidades diferentes. Existem municípios com staff demasiadamente reduzido. E, nesse sentido, como julgar o município para que ele possa ter o seu papel
de indutor de políticas públicas consagrado e assertivo para a população. Para isso ele precisa de exemplo e para isso ele precisa de boas práticas. E certamente a realidade de um município do Nordeste, do Norte, pode ser diferente do Sudeste, Centro-Oeste ou Sul, mas todos eles perpassam pela falta de gente, são unidades administrativas demasiadamente pequenas e falta de capacidade técnica. Nesse sentido, manuais, rotinas, vêm em boa hora. Mas aí a pergunta, um pequeno município no qual ele tem essa quantidade de servidores, esse arranjo institucional demasiadamente reduzido, ele vai conseguir colocar boas práticas de ponta de governança apenas com manual? Essa é a pergunta-chave. Certamente no seu estado, muita gente perguntaria, talvez até quem está assistindo, assim como em Rondônia, no Amazonas ou no Rio Grande do Sul. Francisco, eu que tenho uma pequena unidade administrativa, vou conseguir colocar em prática? A resposta é sim. Pelo fato de que a governança, conforme o ministro falou, é baseado no tripé de liderança, estratégia e controle. No nosso país, nós temos regras de controle significativas e muito premiadas. Se você pegar até iniciativas de boas práticas de gestão, muitas dessas boas práticas são premiadas regras de controle. Então, parece que se controla bastante no nosso país. E as estratégias e a liderança? Ora, a própria rede é uma estratégia a ser dada ao gestor municipal para que ele possa usufruir e pôr em prática. E a liderança? A liderança é com o gestor. Só ele pode ser esse instrumento de mudança, esse timoneiro de virar a chave da sua realidade. Então, o que basta para esse pequeno município, o pequeno gestor, é querer ter esse protagonismo e a liderança de mudança, porque a rede e pessoas de boa vontade fornecem as estratégias e todo o aparato estatal fornece as regras de controle. Então, assim a gente tem, Adriano, o tripé da governança: liderança, estratégia e controle. Controle nós temos regras de instituições que definem fluxos e rotinas e mecanismos de fiscalização. Mas a questão da estratégia perpassa também por essas instituições, mas trabalhando um caráter colaborativo como a Rede de Governança Brasil. Então, o que a gente precisa é conclamar, é chamar o gestor para assumir a liderança desse processo, que todo o resto, trabalhando em rede, podemos construir e mudar a realidade, mesmo nesses pequenos municípios. Não sei se faz isso sentido para você, doutora Adriana, na sua realidade, enquanto gestora de Estado e dos municípios do seu Estado, né? Não sei se faz sentido. É verdade. E pegando uma fala sua, doutor Francisco, nós percebemos hoje que no Brasil existem mais, como o senhor trouxe, 5.570 municípios. E vejam, nosso leque de atuação ele é muito grande, todos eles com as mais diversas realidades. Você trouxe alguns pontos, temos cartilhas, né? Temos a vontade do gestor, temos os órgãos de controle, mas na prática, e aí eu vou devolver a pergunta para você, na prática, aquele meu município lá pequenininho, como é que eu vou fazer na prática para ter a minha agenda de boa governança? Meu gestor já tem toda a boa vontade, os servidores estão ali abraçando a causa, mas como eu começo? Sugestões. Eu dou duas sugestões para tanto, né, por essa pergunta. A primeira é todas as instituições que podem contribuir na governança falar na mesma linguagem. Digo isso por quê? Porque existem entidades fiscalizadoras de controle externos, tribunais de contas, existem órgãos de auditoria interna, como, por exemplo, as controladorias, né? E existe entidade de fiscalização profissional que elas ditam regras de certas profissões que gravitam, têm a ver com a governança, como o próprio CFC. Se todos esses atores falarem a mesma linguagem da importância do processo e da mesma forma, a gente consegue fazer uma linguagem única e forte para esse gestor. Pronto. Então, esse gestor assimila que é importante. Só que não é só o gestor. Os servidores que estão abaixo devem acreditar no processo. E cada um vai conversar com, por exemplo, a sua regulação, quem é do controle interno com o Tribunal de Contas, da contabilidade com o Conselho de Contabilidade, e eles têm que ter a mesma percepção. Então, primeira coisa, ao meu ver, para trabalhar em diversas realidades para o gestor que quer, é as instituições que dizem o quanto isso é importante, uniformizar na sua fala. Por isso que fóruns como esse são extremamente importantes. Segundo ponto,
e esse é o crucial. Não inventar a roda, não evitar sobreposição de esforços. Verificar o que entidades estão fazendo de maneira semelhante com essas boas práticas que são fornecidas. Eu digo isso pela realidade do meu estado. Eu já vi muitos gestores falarem, aqui é pequeno, não tem como fazer. Mas gestores com unidades administrativas tão pequenas quanto ou até menores têm resultados muito satisfatórios. Por quê? Porque eles foram buscar a cooperação de boas práticas. Então, o segundo passo é fazer oficinas, capacitações de boas práticas e fornecer um grande manancial para que ele possa utilizar. Não há de se fazer, por exemplo, um roteiro de governança do zero, sendo que tem um manual, como a doutora Cris mostrou aqui para todos. É a partir desse manual que a gente pode contribuir e, assim, fazer uma sinergia de maneira equitativa entre todos os entes com a mesma dificuldade. Então, a minha pergunta, doutora, a resposta, doutora Adriana, sua pergunta, o gestor que quer apertar no botão, agora, eu quero fazer a mudança, qual é a saída, o que pode se oferecer para ele? Primeiro, que nós devemos, com quanto instituições, CFC, FBC, controladorias CONASSE, Atricom e RGB, assumir o papel e alardear o tema de maneira uniforme. E segundo, informar ele sempre que ele tem ferramentas disponíveis e prontas e regime de colaboração de gente disposta a ajudar, como o programa de mentoria, que creio que a Cris vai falar já já, né? Fantástico, gente. Eu acho que é esse o caminho, concordo, sim. O papel assim da sensibilização, e aí, de fato, fóruns como esse são muito importantes para que a gente traga, de fato, a importância do tema, de como fazer, as ferramentas que existem à disposição. O próprio Tribunal de Contas da União, no site, tem vários referenciais, manuais e cartilhas à disposição. E eu trouxe também aqui uma informação, gente, que é importante que a gente também fique atentos. Quando eu falei lá que em 2014 a gente entrou com o pedido da entrada na OCDE, a coisa está acontecendo. Já tem aí quase 10 anos. Mas, recentemente, o ministro Nardi esteve em Paris para conversar sobre a situação. Está praticamente já definido e tudo muito encaminhado. E aí, os municípios, os estados estão prontos para ter governança e atender às boas práticas exigidas pela OCDE? Então, são questões que a gente tem que começar a ficar atentos. E, de fato, a governança é um caminho sem volta. A gente vai precisar se adequar e amadurecer e procurar essas soluções e alternativas para nós atendermos ao padrão da governança pública exigida por organismos como a OCDE e a Unesco. E aí eu trouxe uma foto, então, desse evento que ele esteve no meio do ano, onde foi, de fato, assinado aí esse termo de comprometimento de atendimento a essas contribuições para a gente atingir as metas definidas pela OCDE. E também, eu também quero falar um pouquinho sobre o PL da governança. A gente tem um decreto que foi instituído da política de governança em 2017, e o projeto de lei da governança, pessoal, ele está bem avançado já. A gente tem feito uma força através da Rede Governança Brasil para ele ser aprovado. Estamos na torcida, e ele já está tramitando desde 2017, está na CCJ. Então, é um caminho sem volta, como eu falei. A gente precisa se preparar e começar a criar esse diálogo e essa virada de chave, essa questão cultural, esse mindset que o Brasil precisa entender que a governança e o compliance, as questões de controle, são fundamentais. E aí a rede foi fazer o seu papel. Não adianta eu ficar aqui discursando, falando que tem cartilha. O que a gente está fazendo pelo Brasil? E aí a gente desenhou, pessoal, o programa de mentoria para prefeituras brasileiras da rede. É um programa que já está há 1 ano sendo desenvolvido, onde a gente atende de forma voluntária e gratuita municípios brasileiros. A gente sempre tenta focar os nossos esforços em municípios pequenos e estamos dando apoio através dessas mentorias para que esses municípios recebam iniciativas de como implementar a política de governança. Inclusive, o ministro Nardes é um dos mentores desse programa. Eu sou mentora lá também. Está aí ele, mais algumas profissionais. Aqui é o time de coordenadores do programa. A gente tem a Luana Lourenço, a Viviane Obadovski, um time muito engajado de voluntários. Tá? E aí, por trás da coordenação, a gente tem em torno de 72 voluntários, mentores já formados, ajudando no apoio dessa disseminação.
E o que é essa tal de mentoria? A mentoria, gente, é um processo de aceleração de carreira. A gente trouxe uma boa prática do privado adaptada para o público. Fizemos algumas adaptações na metodologia para que a gente conseguisse, de fato, atender esses municípios mais carentes. A gente sabe da dificuldade que os municípios têm, principalmente os municípios menores. E a gente tentou fazer um projeto social para que a gente demonstrasse que nós estamos fazendo a nossa parte. Então, a cartilha é importante, mas e aí? Depois de eu ler a cartilha, eu estou com várias dúvidas. Então, como é que a gente pode sanar essas dúvidas? A gente foi colocar a mão na massa com esse pessoal mesmo. E a importância da liderança, né, do prefeito, ele querer, de fato, implementar essa governança. Não adianta a gente fazer mentoria com um prefeito que não queira implementar dentro do seu município. E aí entra os 3 pilares que o Dr. Francisco falou: liderança, estratégia e controle. O papel da liderança do prefeito é fundamental. Não se faz governança sem a liderança. E aí, justamente, o meu caso lá na Secretaria de Governança e Compliance foi isso, falta de apoio da liderança. O apoio da alta administração, gente, é fundamental. Aqui, rapidamente, são os municípios que nós já atendemos. São 28 municípios já atendidos. Inclusive, um deles, aí eu estava conversando com o senhor Joaquim, que foi João Pessoa, foi um dos maiores, obviamente, que a gente atendeu, o João Pessoa e Uberlândia em compliance. Nosso maior foco é a governança municipal e são os municípios pequenos. Então, a gente trouxe alguns casos aí para que vocês conheçam um pouco dos resultados já colhidos. Não adianta eu vir aqui falar de um projeto se vocês não entenderem o que é esse programa, como a gente está fazendo esse papel de disseminar a governança através dos municípios. É lá no município que a política pública acontece. Então, no federal, no estadual, já existem uma maturidade maior. E o município? O que a gente tem feito para apoiar esses municípios pequenos? E aí a gente vai apresentar para vocês, pessoal, um vídeo do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, um município que chegou para a gente na primeira turma, a gente já está indo para a 7ª turma de mentoria. O prefeito, ele tem um perfil político, mas ele tem um perfil também de gestor, ele comprou a ideia da governança e, de fato, ao final da mentoria, eles saíram assim transformados. Eu sei que o sucesso foi tanto que eles entraram na 2ª etapa, que é o nível mais avançado, que a gente fala, e receberam também mentoria de riscos, na área de riscos. E eu vou estar apresentando esses 2 cases para vocês, para depois a gente comentar e bater um papinho aqui, para vocês nos darem o feedback. Só ressaltando, gente, que a gente também está mentorando agora, como eu falei, governança municipal, compliance, riscos, LGPD, que é uma pauta do momento, e estamos preparando a equipe da RGB para treinamentos e mentorias em SD público, que também é outra pauta que está vindo com muita força aí do privado, e o público também precisa já começar a ficar atento. Com estratégia, liderança e controle, a Prefeitura do Rio Grande está melhorando os serviços prestados ao cidadão e qualificando o acesso à informação. Ações na área de governança e gestão estão sendo implementadas com o apoio da Rede Governança Brasil. E o Conselho de Governança e Compliance já é uma realidade. O planejamento estratégico formulado pelo município foi discutido e apresentado a todos os servidores. Desta forma, a gente garante que o servidor que está em contato diariamente com a população, realizando a atividade fim, saiba os resultados que nós, gestores, planejamos entregar à sociedade. Além disso, cada projeto que está no plano plurianual da Prefeitura foi pensado e está vinculado a pelo menos uma meta e objetivo da Agenda 2030 da ONU. Isso faz com que Rio Grande hoje seja uma cidade alinhada às boas práticas de gestão. Não se trata apenas do desenvolvimento sustentável no município, mas de um cuidado com o planeta. Em 2022, nós também teremos o Prêmio Servidor Empreendedor, para valorizar e incentivar aqueles que, além de cumprir as funções do dia a dia, contribuem propondo projetos que estejam alinhados ao planejamento estratégico e Agenda 2030. O portal da Prefeitura será reformulado para ampliar a transparência e facilitar o acesso dos cidadãos a informações sobre a gestão. E a adesão do programa Cidade Empreendedora do SEBRAE está incentivando o empreendedorismo nos setores público e privado.
Em todas as etapas do plano de gestão, tivemos um cuidado muito especial com as questões de governança e compliance. Estamos mapeando todos os processos internos e aperfeiçoando sempre que necessário. Nesse sentido, a adesão a mentorias de prefeitos da Rede Governança Brasil foi um ponto fundamental. Estamos organizando o município administrativamente para que possamos entregar melhores serviços aos cidadãos. Desta forma, construiremos uma cidade melhor para todos. Excelente vídeo, Cris, Adriana há de concordar. O que nos revela um case desse e uma exemplificação de como transparência está deve sendo ser a mentoria? É que, por processo de mudança, em pesquisas científicas, em países que têm excelentes indicadores de prevenção e combate à corrupção, como países nórdicos, um dos compromissos que tem como pressuposto de mudança é um princípio chamado confidence, que é a confiança nas instituições. Então não adianta querer colocar boas práticas, rotinas, fluxos em uma organização, sendo que não há legitimidade e valor de confiança na organização. Quando um prefeito faz uma fala dessa, tudo que ele vier propor de boa prática há de ser melhor absorvida pelos atores e percebidas pela sociedade. Porque, primeiro, se cria o que se chama de ambiente de controle, que vocês, contadores, sabem bem o quanto que isso é importante para verificar a maturidade dos controles internos de uma entidade. Então, não há de se falar em regras inovadoras, medidas enérgicas, bem como regras de eficiência, sem ou não resgatar a legitimidade e a confiança, ou confidence, como diz alguns países nórdicos. Então, o que esse município faz primeiro? Primeiro, cria esse ambiente de controle por meio de regras de transparência, rotinas de tratamento de denúncia, de ouvidoria, canais relacionados à instituição de código de ética, bem como mapeamento de fluxos e de processos. Quando isso é instituído, ele gera um dever de vigilância do quê? Do servidor perante a instituição, e essa percepção ela é vista pela sociedade. Aí ele possibilita fazer o que o referencial do TCU e da governança fala, o accountability, que se chama horizontal, dos próprios poderes perante ele, muda a percepção de como ele se vê, e o accountability vertical, que a própria sociedade muda o jeito de ver o município. Isso é interessante porque eu tenho certeza que o cidadão, quando reclamava de uma merenda escolar no município como esse, ele falava, vou no Ministério Público. E deve ir mesmo como poder instituído de previsão constitucional. Mas com a mudança dessa confiança e do valor, hoje esse mesmo cidadão, doutor Adriano, ele deve falar, vou na ouvidoria do município. Então ele cria um ambiente para que possa alardear essas boas práticas. Então esse vídeo revela que a decisão de querer uma boa governança perpassa também de dar legitimidade e confiança na instituição. E assim, todos estão abertos a soluções inovadoras como o Manual da Rede e outras iniciativas. Esse vídeo revela isso, doutora Adriana. Perfeita a sua fala. E vendo o exemplo, não é, e a forma como ele foi consolidado, nós temos uma rede também de controladores municipais. E sempre que nós estamos capacitando, trocando informações, temos muita dificuldade, porque nós apresentamos o case, a forma de realizar, e eles continuam colocando alguns empecilhos. E você me trouxe ali, doutora Cris, a mentoria, não é? Onde você entra nos municípios e capacita no compliance, na ouvidoria, né? Nas ferramentas de controle social, empoderando o município, mas empoderando também o cidadão, para que ele comece a entrar na ouvidoria, realizar uma denúncia, né? Entender como é que o processo está sendo realizado e querendo ver o resultado. Mas a minha pergunta é, nesse momento de mentoria, entrando nos municípios, eu vi ali cerca de 28 municípios que vocês já entraram, então já tem aí
um raio-x, um diagnóstico legal dos municípios. Quais as maiores dificuldades que vocês sentem quando vocês entram nesses municípios? Muito boa pergunta, doutora. De fato, é a questão cultural. Quando eles chegam para a gente, muitas vezes eles chegam sem saber o que é governança. Eles querem essa tal de governança, como eu falo, mas eles não sabem como fazer. Então, a gente precisa dar uma orientação desde os conceitos básicos, e a cartilha nos ajuda muito, mas, principalmente, a gente tentar sensibilizá-los da importância do tema e como eles vão fazer essa virada de chave, esse mindset, essa mudança cultural dentro da prefeitura. E aí, depois que eles entendem, eles ficam assim um pouco até assustados com a dificuldade. O tema é um tema fácil, o conceito é fácil, porém a dificuldade é a implementação, os processos que você vai ter que mudar, a estrutura que você vai ter que adaptar. E, principalmente, no momento que você trabalha com pessoas, a governança precisa desse olhar para as pessoas. E a questão cultural, essa mudança, essa virada de chave ainda é o nosso maior desafio. E a mentoria ela vem nos ajudando muito porque é um processo humanizado. É diferente de a gente cobrar ou ter aquele enforcement, você vai ter que fazer. Não, não é assim. A gente conversa, a gente dialoga, eles têm um espaço para trazer as dificuldades do município. É um processo até bem sensível, já aconteceu, de a gente receber squads que um dos servidores chora, se abre, porque eles estão trabalhando com uma dificuldade. Quem implementa a governança e compliance sabe, a gente mata um leão por dia. E o Brasil, muitas vezes, não está preparado para isso. Então, se eu tivesse que falar da dificuldade, certamente seria questão cultural, mas a gente está aqui para isso. E a rede, e o nosso trabalho aqui em parceria, CONAS, CFC, a Fundação, é para a gente ajudar a que essa virada de chave seja feita da forma mais tranquila possível, porque é um caminho sem volta. A gente vai ter que olhar para frente e isso vai ter que acontecer. E aí, se vocês me permitem, gente, a gente vai mostrar a fase 2, é um vídeo rapidinho, de 2 minutos, sobre a parte do risco, onde eles receberam a mentoria em riscos, e aqui tem um relato também bem interessante. Transparência deve ser um mantra dentro do serviço público. É importante responder às demandas dos órgãos de controle de forma correta e tempestiva. Estamos trabalhando para organizar a gestão e minimizar os erros. A Prefeitura Municipal do Rio Grande segue com ações de melhoria em governança pública, para avaliar, direcionar e monitorar as iniciativas locais do prefeito e sua equipe. Depois da conclusão da mentoria para prefeituras brasileiras, o município iniciou um novo projeto em parceria com a Rede Governança Brasil. A área de gestão de riscos foi apontada como prioritária para um programa específico de desenvolvimento. Ao longo de 19 reuniões virtuais, os mentores da RGB auxiliaram no mapeamento de riscos de um processo e a criação de um plano de ação para melhorias nos controles. O processo escolhido é coordenado pelo controle interno, porque entendemos que as solicitações dos órgãos de controle devem receber atenção especial. Com seus riscos mapeados e devidamente controlados, evitaremos danos à imagem do município. Durante a mentoria, nos impressionou o conhecimento que o time da RGB demonstrou sobre o tema, além da didática. Ter à nossa disposição algumas das ferramentas que são utilizadas por diversas organizações nacionais, públicas e privadas, facilitou bastante o desenvolvimento do trabalho. O legado desse projeto vai muito além do processo analisado durante as reuniões. Este é apenas um piloto a ser replicado em outras áreas que oportunizará a sistematização de ações, em um aumento na capacidade para lidar com incertezas. A política de gestão de riscos fará parte dos instrumentos de governança e gestão que a Prefeitura está implementando de forma transversal em todas as secretarias e órgãos. É mais um passo em direção à otimização e transparência do serviço público. As ações de governança e compliance são prioridades para nós. E a parceria com a Rede Governança Brasil vem sendo fundamental nesse sentido. Com os processos internos organizados e os riscos controlados, queremos melhorar cada vez mais os serviços prestados ao cidadão, para poder continuar dando a volta por cima.
Excelente. A gente pode perceber, então, como a primeira etapa no município de Rio Grande, foi essencial para que possa ter o sentimento de pertencimento e convicção de que é um caminho a ser seguido, e os frutos seguintes revelam que a continuidade desse processo da boa governança. Esse vídeo chama a atenção alguns aspectos, que é interessante observar que muitos municípios brasileiros, até porque a gente tem uma amostra grande, né, 5.570, não raras às vezes fazem boas práticas de governança. Só que eles não sabem que o nome do que eles fazem é governança. Explico melhor. Vi um caso na TV de um município que pagava bonificação para professores, pequeno município, no sentido de que aquelas escolas com melhores indicadores e prospecção de crescimento do IDEB, elas ganhariam bônus, né, maiores. Só que elas receberiam apenas 70% do bônus. Os outros 30% seria pago no meio do ano, não no final com os 70%, caso ela ajudasse as escolas com piores indicadores a melhorarem os seus indicadores. E se os 10% das escolas com melhores indicadores conseguirem ajudar as escolas com piores indicadores, fornecendo as boas práticas, elas aí sim fariam jus aos 30% remanescente. Isso é governança. Só que talvez esse gestor não saiba que o nome disso é governança. Vi um outro município, por exemplo, fez um programa interessante. Crianças, por exemplo, com deficiência de locomoção, elas podiam ter ajuda a outras crianças que não tinham essa deficiência. Assim, por exemplo, as crianças da tarde, elas iam de manhã, batia na porta de um coleguinha que não conseguia se locomover, ou se locomovia com dificuldade, com muletas ou cadeira de roda, e falava: eu sou fulano, hoje eu vou levar seu filho para a escola. E levava o filho, de maneira que todos os 220 dias do ano letivo, essa criança que não podia se locomover, ou se locomovia com dificuldade, conhecia um coleguinha por ano. Então ela tinha 220 novos amigos. O nome disso é o quê? Governança. Agora, quando o gestor de um pequeno município se abre para essas boas ideias e permite iniciativas como a Rede Governança Brasil poder democratizar essas boas práticas e fazer ele perceber a mudança de chave que a Cris falou, o processo é automático. Aí esse cara começa a saber, peraí, então para que eu vou fazer o cara se cadastrar no órgão de licitação, sendo que eu posso, quando ele cadastra no cadastro do município, dar o e-mail da empresa e receber um e-mail lá, no sentido: olá, cidadão, você vende pneu, sabia que tem um pregão eletrônico da sua cidade? Baixe o edital aqui para poder participar. Ele começa a mudar o modelo mental, e para que então o cara vai querer um atendimento e tirar uma identidade, vai com a carteira de praia, uma garrafa de tererê, um guarda-sol 4 da manhã para pegar uma senha, sendo que ele pode receber isso pelo WhatsApp. Então, a governança possibilita ele saber que todos os atos deles são avaliados para prestar o apoio à sociedade e ter a percepção disso. E eu chamo a atenção que o profissional de contabilidade tem tudo a ver com isso. Sabe por quê? Porque o que não é governança hoje pode ser amanhã. E o que não é hoje, ou o que é hoje, pode não ser mais amanhã, porque a sociedade evolui. Da própria percepção do profissional de contabilidade. Conforme falado na fala de abertura, quando veio editado a Lei de Responsabilidade Fiscal, quem auxiliou o gestor na tomada de decisão foi quem? Profissional contábil, que disse as matrizes e regras para fazer um relatório de gestão fiscal, um relatório resumido de execução orçamentária. Quando, por exemplo, se analisa uma licitação, um documento de habilitação de fornecedor, doutora Adriana, quem verifica o índice de liquidez e endividamento para ver a capacidade operacional de uma empresa de transporte, é um profissional da contabilidade. Ele é responsável de orientar um pregoeiro se aceita ou não aquela habilitação e se tem condições econômicas e financeiras. Para evitar de uma empresa ruim de transporte deixar de pegar uma criança que mora numa zona rural e ela, o único meio de socializar com um coleguinha é quando chega um ônibus escolar. Mas essa empresa quebrou porque não tinha condição. E quem é que compete auxiliar a escolha? O profissional de contabilidade. E isso está mudando cada vez mais. Esse ano, o G20 deu uma missão muito grande aos profissionais de contabilidade. O ISSB, que institui mecanismos e regras relacionadas à sustentabilidade de indicadores de clima, já fez chamamento público, Cris,
para que sejam editadas as primeiras normas de indicador de sustentabilidade nos balanços demonstrativos. E já tem até nome, IFRS 01, que é o indicador de sustentabilidade, que vai ser lançado no final do ano, e o IFRS 2, que é o quê? O indicador do clima. Então, veja, isso não se pensava há 15 anos. Hoje se pensa, e amanhã vai se pensar outras coisas. E é natural que assumamos esse protagonismo para que a gente dite as regras daquilo que a gente é capaz de fornecer. Quem melhor que o contador sabe ver um demonstrativo público? E quem melhor que um contador para ajudar a construir um indicador de sustentabilidade de uma organização e indicadores de clima? Isso pode servir para fomentar um ambiente de negócio, para uma prefeitura dessa adotar uma boa prática dessa e ela poder vender seus produtos locais para o exterior, poder vender seus produtos de arranjos produtivos locais, ela poder servir de instrumento de competitividade para as pessoas que lá acreditam na administração. Então, todo esse processo perpassa pela governança, que é o que foi falado aqui, não é isso? E aí eu queria aproveitar o momento, você já trouxe, já adiantou até uma próxima pergunta, que seria o papel dos contadores. Mas, Cris, a Madalena Shade está nos perguntando aqui, lá no virtual, qual é o papel do estudante da universidade nesse contexto, como outras entidades podem contribuir, e ela é do Rio Grande do Sul. E aí eu já trouxe a pergunta. Madalena Shade. Oi, Madalena, prazer em falar com você. Também sou gaúcha, tá? Que bom saber que você está por aí. Então, Madalena, a gente tem uma grande missão, que é transformar o Brasil através das políticas de governança. E a gente tem que começar. E esse legado que a gente quer deixar através da rede, através de organizações, não só como a Fundação, como o Conselho, é a gente contar também com o apoio das universidades, dos alunos e dos estudantes, porque é o legado que a gente quer deixar. A governança ela não é para daqui 5, 10 anos, ela é, de fato, perene. E no momento que a gente tiver a política implementada em todo o Brasil, de fato, os estudantes terão aí um papel de seguir com esse legado que a gente quer implementar. Então, eu entendo dessa forma, de que a gente precisa contar com o apoio desses estudantes que vão, de fato, multiplicar e perpetuar ainda mais a tese da governança. E, Cris, a Thaís Borges, ela está perguntando se já existe a implementação desse programa de mentoria aqui no Distrito Federal. Não, no Distrito não, a gente não conseguiu ainda ter abertura para implementar a mentoria aqui. Estamos abertos. Inclusive, a inscrição pode ser feita pelo site da Rede Governança Brasil. Para esse ano, as nossas turmas já estão fechadas, mas estamos abrindo para o ano que vem. Então, fica o nosso convite aí, inclusive, para os contadores que atendem prefeituras, pessoal, por favor, sensibilizem o prefeito, façam a inscrição, que a gente pode estar levando a mentoria. E eu acho que vai muito de encontro à fala do Francisco. A gente trouxe, e aí foi um papel fundamental do próprio Conselho, a importância de a gente ter mentores com o viés da área contábil. E aí a gente agregou, então, ao SQUAD, que atende a prefeitura, os contadores. A gente sabe que alguns são terceirizados, alguns são do quadro, mas a gente sempre orienta o prefeito de que esse contador, seja público ou privado, ele faça parte do SQUAD da mentoria para dar, de fato, essa troca e as noções básicas. Afinal de contas, muitos acabam ficando, inclusive, com o papel do planejamento estratégico. E aí, como é que a gente vai fazer governança sem planejamento? Então, para esses contadores, a gente também está preocupados em levar, de fato, essas boas práticas. Mais alguma coisa, Adriana? Posso seguir? Tá, joia. A gente estava falando, inclusive, de indicadores. A gente sempre tem muito cuidado com os ODS, com o ISD que está chegando aí. Então, eu trouxe um outro caso, gente, de Arinos, que é um município mineiro, que tem 2.500 habitantes, super pequenininho. Eles chegaram para a gente na primeira ou na segunda turma de mentoria, e o prefeito ele nos pediu muito assim que ele queria noções de compliance, muito preocupado com isso. E a gente montou um plano de ação para que ele implementasse a governança já com essas boas práticas. Depois que ele recebeu o certificado de conclusão da mentoria, ele escreveu o certificado, anexou um projeto na qual teria um investimento de fundo internacional na casa de 2 bilhões, e eles tinham ficado entre os finalistas.
Quando eles anexaram a certificação da conclusão da mentoria em governança e conseguiram comprovar de que eles têm boas práticas em governança pública, eles foram selecionados e foram beneficiados com esse investimento na casa de 2 bilhões para projetos de energia fotovoltaica. Então, assim, para eles foi uma vitória, para a gente também. Então, a gente já colhe esses resultados e aí a gente já consegue retroalimentar as boas práticas de ESG também. E pensem, gente, um município pequeno, com 2.500 habitantes, recebeu um investimento de 2 bilhões, fica próximo aqui, não é longe de Brasília. Mas é Minas, Adriana, não é DF. Então, de fato, gente, a gente já consegue colher esses frutos e é com muito orgulho que a gente traz esse tipo de case. Aqui, Presidente Prudente, que está nessa turma que nós estamos atendendo agora, é o tipo de pauta positiva, falar em governança, traz segurança jurídica para aquele investidor de fundo internacional. Quem quer investir em governança traz muito mais segurança jurídica. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo aí está tendo uma repercussão muito legal. Então, é uma pauta positiva você implementar a governança. O prefeito que traz isso, ele consegue promover a imagem institucional da prefeitura. Uma outra informação, falando também de indicadores, a gente lançou, pessoal, tem 2 semanas, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, o Índice de Governança Municipal. É um índice que a gente vai estar aferindo a maturidade da prefeitura em governança. Ele foi feito muito similar com o Índice de Gestão da Governança, o IGG, do TCU, na qual a gente encaminha um formulário com várias perguntas. A gente não, né? O TCU encaminha um formulário com várias perguntas e consegue aferir a maturidade de governança daquele município. E agora o IGOVM, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, nós reunimos vários voluntários da rede, inclusive alguns são conselheiros do Instituto, que é a escola do Tribunais de Contas dos Estados, e a gente conseguiu fechar, então, um índice que vai estar aferindo a maturidade de cada município. Ou seja, se a gente consegue promover uma mentoria, sai do marco zero de governança. Alguns municípios têm governança, né, Francisco, e eles não sabem. O que falta é dar uma organizada, às vezes, na casa. Agora a gente vai, além de conseguir implementar, a gente vai conseguir, então, fazer essa medição através do Índice de Governança Municipal, com o apoio do Instituto Rui Barbosa. Quer falar um pouquinho da importância, Francisco, de indicadores como esse? Só uma fala, e eu acredito que ela seja bem importante, né? Uma coisa necessária que é importante a gente, de pronto, perceber, que vai quebrar muito argumento contrário, que quando se chega a iniciativas como essa de mentoria, aqueles que não querem ver um processo de mudança, ou não acreditam até no processo de mudança, não raras às vezes falam, mais uma iniciativa e mais trabalho para mim. Só o que acontece? O fato de que os manuais da Rede Governança Brasil, bem como dos institutos que nós vimos do IRB, da Tricom e outros, são manuais de prospecção e de fomento, não quer dizer que é retrabalho, muito pelo contrário. Nós temos, de fato, várias iniciativas no Brasil. Transparência Internacional tem um índice de transparência e governança pública. Os tribunais de contas têm um índice de governança dos estados e do município. E a Rede Governança Brasil tem mais um índice? Tem. Só que é importante observar que o fato de estar coadunado com os objetivos da ODS da ONU, essa matriz da Rede Governança Brasil, ela vai o quê? Abarcar todas essas iniciativas. Então, de pronto, com bastante segurança, nós dizemos que o fato de você adotar uma matriz da Rede Governança Brasil no seu município não corre o risco de você não ficar bem na foto com os outros indicadores, porque há uma sinergia. Porque se preocupa com isso. Poxa, eu fiz um trabalho excelente, né, de governança. E aí vem um avaliador e não fiquei legal, mas isso não vai acontecer porque a matriz de boas práticas, elas são coexistentes entre outras iniciativas. Então, sem medo, pode pegar esse manual, esse referencial, que automaticamente você vai ter sinergia com outras ações. É importante falar isso, né? É muito importante a sua fala, doutor Luiz, porque quando eu estou
dando capacitação lá nos municípios, eu sempre digo a eles assim, olha, pega os índices que vocês têm, os rankings, por exemplo, e faz um checklist de todos os rankings. Ah, você vai atender o ranking, o índice A, o índice B, o índice C. Faz um checklist único e tenta atender todos esses itens, e aí você atende todos os rankings. E é isso que a rede de governança está fazendo, né? Ela conseguiu consolidar, né, todos os índices para que os municípios comecem a ter vontade de entrar. E muitas vezes é isso mesmo, né? Meu Deus, é mais um índice, é mais um trabalho. O índice de governança recente também foi dessa mesma forma. Meu Deus, a gente tem que ter grupo no WhatsApp, grupo no TikTok, rede social, e como eu vou entrar no Telegram e começar a divulgar, então é mais alguma coisa para fazer, e não lembra do controle social, que é importante, não é? Você divulgar para o cidadão sem que ele precise perguntar o que é que está acontecendo, onde o recurso dele foi aplicado, como realizar uma denúncia, importante. E aí, Cris, a Liliane Maria Novaes, ela é de Balneário Camboriú. E aí ela disse assim, como nós podemos ser parceiros nesse projeto? Poxa vida, vem com a gente. A Liliane. Liliane, adoro as praias aí de Santa Catarina, viu? Quando eu posso, eu vou muito a Bombinhas. A Rede Governança Brasil é um movimento que está aberto a receber inscrições de voluntários que tenham disponibilidade, que a governança faça sentido. Basta entrar no site da rede, tem lá o Associe-se, não é cobrado, tá, gente? A gente só pede o capital intelectual da pessoa. Então, se a governança faz sentido para você, entra no site, se inscreve, que a gente vai receber o teu pedido, e aí você passa por uma entrevista, na qual a gente tenta te acomodar em alguns dos comitês temáticos da RGB. Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso bate-papo, eu quero trazer uma novidade aqui, talvez em primeira mão até, com muito orgulho. A Rede Governança Brasil, em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, vai estar aí rodando o Brasil, com 3 eventos, começando esse ano até o ano que vem, por todas essas cidades que foram selecionadas, onde teremos palestras do ministro Nardes, do ministro André, ambos do TCU, e eles vão estar falando um pouco da política de governança, a fim de a gente sensibilizar ainda mais os prefeitos e os contadores. Então, com base na cartilha de governança municipal e todo esse trabalho que a gente tem feito da sensibilização da governança, a gente vai estar, então, em todas essas cidades a partir do mês de novembro. Começando, então, em dezembro, por Vitória, no Espírito Santo. Tá bom? Eu até tinha um outro vídeo aqui, mas, dado o horário, acho que eu vou pular. Então, já chega de vídeo, né, gente? Opa, tá. E aí eu acho que eu vou até passar a palavra para o nosso colega aqui, controlador, dos resultados esperados com a governança. Eu acho que, de fato, a gente falar em mais um índice ou falar em implantação da política gera aquela sensação assim, nossa, mais uma coisa para eu fazer dentro da minha correria do dia a dia, do meu município, que muitas vezes a gente está ali apagando incêndio, né? Mas se a gente mudar essa forma de olhar e pensar que a governança ela pode, de fato, organizar a gestão do município, ela pode trazer resultados incríveis, inclusive a gente pensar num legado muito melhor para a nossa população. Quer falar, Francisco? Eu acho que os resultados da sua fala, da resposta às perguntas, né, você deixou bem claro aqui, Cris, que é esse produto que pode gerar de benefícios, não vou falar para o ente, para a sociedade que ali vive, né? Então, os resultados da governança, a confiabilidade, que é o confidence, que foi falado, a confiança nas instituições, é importante para que a sociedade tenha esse sentimento de confiança e pertencimento de que ela está inserida num ambiente que pode ser um solo fértil para a vivência dela naquele local ou a vivência dela quanto alguém que possa fazer negócio, né? Transparência é um dever do gestor, integridade junto com compliance, que ele coloca mecanismos de controle para evitar práticas espúrias, ilícitas ou aquelas que não visem agregar valor à organização. Prestação de contas não é no sentido financeiro.
aquela que presta com base no arcabouço constitucional do artigo 71 e 72 da Constituição, mas também é aquela de dar satisfação para a sociedade do porquê de certas medidas. É essa prestação de contas que nós estamos falando, é a accountability, que os contadores conhecem bem esse termo, né? Capacidade de resposta é o responsiveness, que é o que diz que o poder público deve antecipar a problemas e dar soluções antes mesmo de ser cobrado e antes mesmo de ser questionado, seja para a sociedade, pelo órgão de controle. Melhoria regulatória. O que seria isso, Francisco? Olha, temas como, por exemplo, desde o uso de espaço público até a regulamentação do lobby, são temas que podem ser debatidos no amplo espaço de discussão e de governança. Valor agregado. Valor agregado é aquele que o somatório de um todo gera um bem, ou um valor muito maior do que o valor individual de cada ação. Então, se eu tenho uma boa governança na saúde, se eu tenho uma governança na educação, se eu tenho uma boa governança na agenda pública das autoridades, se eu tenho uma boa governança na gestão de finanças, esses pequenos centros de governança, no agregado, eles geram um valor muito maior ao ente, no caso, o município. E a pergunta, deixar legado e pensar nas próximas gerações, vamos começar? Eu acredito que sim, né? Sempre falam que o Brasil é o país do futuro, mas parece que esse futuro nunca chegou e nem vai chegar. Mas eu acho que a gente já esteve mais distante. A gente já esteve muito mais longe. A gente está numa sociedade hoje, com as regras que nós temos, lei de proteção de dados, de transparência, canal de denúncia, é uma regra que talvez seria o que inadmissível as pessoas conhecerem há 20 anos. E todo mundo sabe. Está parecendo aquele filho do seu sobrinho, né, do seu irmão, o seu sobrinho, por exemplo, pequeno, que você passa 10 anos sem ver ele, quando vê o Juninho já está desse tamanho. Eu acho que assim é o Brasil. Pode não parecer que a gente está aqui todo dia vendo ele, mas se alguém passasse 20 anos sem pisar aqui, vê que tem coisas diferentes, vê que não tinha trabalho em rede. Nós estamos vivendo numa sociedade que hoje, do trabalhador mais simples até o mais, por exemplo, experimentado ou escolarizado, ele sabe o nome de pelo menos 3 ou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. E há 20, 25 anos não tinha essa realidade, Cris. Então, nós estamos, sim, num processo de mudança e eu acredito, agora, de verdade, o Brasil é o país do futuro. Fantástico, Francisco. Bom, gente, para a gente já, de fato, encerrar aqui nossa apresentação, a rede traz aí uma provocação que, de fato, é o futuro e é o nosso desafio, Francisco, lá à frente da Rede Governança Brasil. Governança Pública, o desafio do Brasil, que é o legado que a gente quer deixar. E, para finalizar, o ministro Nardes trouxe aí uma última fala, na qual ele deixa uma mensagem, principalmente aos prefeitos que têm interesse, então, em se inscrever na mentoria. A gente quer deixar a Rede Governança à disposição para vocês. De novo, os contadores, pessoal, precisam nos ajudar nessa trajetória, nessa caminhada. Faz muito sentido a gente tê-los conosco. Então, a gente sabe do papel importante que vocês têm nessa área de prestação de contas, a accountability, para nos apoiar na implantação da governança. Então, a rede está à disposição para apoiá-los junto à mentoria. Cris, eu posso aproveitar o momento e perguntar, então, de que forma efetiva a comunidade contábil brasileira hoje pode apoiar esse projeto? Então, na verdade, a gente entende que a comunidade já está apoiando. O fato de nós estarmos aqui já faz esse sentido, né? E para o programa de mentoria, a gente precisa do apoio dos contadores. Então, os contadores que tiverem interesse em fazerem parte da mentoria, a gente recebe esses contadores, pode ser ou via CFC ou pelo próprio site da rede, tá? A gente coloca a equipe administrativa da rede já atentos aos pedidos que forem chegar. O site é rgb.org.br e façam o cadastro por lá, gente. E aí a gente tem um curso de capacitação de formação de mentores de 5 horas, onde esses contadores vão ser preparados para participarem da mentoria. E após essa formação, eles já entram para os squads de atendimento. Nesse momento, a gente está atendendo a turma 6 e até o final do ano temos a turma 7. Então, de fato, a gente precisa de apoio intelectual dessa turma dos contadores. Show. Então, já tem uma equipe boa aí para se inscrever.
Não existe custo nenhum, gente. A única coisa que a gente pede de contribuição é o capital intelectual mesmo, que é o nosso bem maior. A gente entende que isso, sim, é um desafio para o Brasil. E compartilhar conhecimento é, de fato, a única forma para a gente levar a governança pública e disseminar ainda mais esse conhecimento. Show. E, Cris, deixa eu te puxar aqui um pouquinho. A Liliane Novaes, novamente, lá do Rio Grande do Sul, de Balneário Camboriú, está perguntando se existe um sistema onde o município alimenta esses dados ou se esse sistema já conversa com outros sistemas existentes. Da nossa parte da rede, por nós sermos voluntários, a gente não indica, tá, gente, nenhum tipo de sistema. Nosso trabalho é 100% gratuito, então talvez tenha, mas eu prefiro não indicar nenhum, principalmente porque vai se tratar de empresas privadas. Talvez o doutor Francisco tenha algum conselho a dar nesse sentido, mas da minha parte é isso. Eu sigo na mesma linha, não a questão somente de possuir algum sistema de esta ou aquela empresa privada. É porque sistemas eles mudam periodicamente, né? E cada um também tem que se sentir à vontade para adotar o sistema que ele achar que se sentiu mais útil, se sentiu mais absorvido pelo seu capital, pelo seu conjunto de servidores. Sistemas não faltam, né, para gerenciar as informações de governança. O que tem que ter são os quesitos dos manuais já construídos e elaborados. Isso sim é importante. Agora, cada um vai poder utilizar da melhor forma nesse sentido. E como a Cris falou, o principal benefício, a principal contribuição que podemos dar é o capital intelectual. E esse também é o maior bem que esperamos receber dos colaboradores. Esse é insubstituível. Bom, vou passar a mensagem final do ministro Nardes, na qual ele faz aí uma fala aos prefeitos. Opa. Programa de governança municipal é o desafio de como o senhor implanta isso na sua gestão, senhor prefeito. O senhor quer deixar um legado, deixar o seu nome na história. Então prepare com o seu time uma boa gestão, trabalhando em cima da tese da governança municipal. É um curso que vai lhe dar dicas, orientações, para o senhor ter todas as contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União, e assim o senhor passar nos 4 anos da sua gestão com tranquilidade, de dever cumprido e deixar resultado para a sua comunidade. Venha conosco, estamos juntos para o aperfeiçoamento e a transformação do seu município. Final, né, eu queria só fazer uma última pergunta aos dois. Né? Qual é o futuro da governança no Brasil? Você colocou ali na tela, não é, a pergunta sobre a governança no Brasil, mas eu pergunto, na opinião de vocês, qual é o futuro da governança no Brasil? Quem começa? Bom, eu volto a dizer, acho que aquela figura da menininha ali no final, o legado que a gente quer deixar, a gente está falando na entrada do Brasil na OCDE, e que o projeto da governança é um projeto que não é só para hoje, para 5, para 10, é um projeto perene e é um caminho sem volta. Então, a gente tem que começar aquela questão que a gente estava falando anteriormente, mais uma coisa para eu implementar dentro da minha prefeitura. Sim, gente, a gente vai ter que fazer. Então, assim, o projeto de lei está rodando, a gente tem o decreto, a gente vai começar a precisar se adaptar a toda essa nova realidade, a essa nova organização cultural. O líder é fundamental, a liderança, o prefeito, para que, de fato, a gente consiga estar fazendo com que a política seja implementada. Então, eu entendo que, com essas boas práticas, no papel esse da Rede Governança Brasil, com o apoio de instituições como a de vocês, faz muito sentido a gente pensar no futuro já e inovar. Trabalhar com governança é um tema novo e a gente já está, dentro da rede, preparados para conseguir apoiar a sociedade, de alguma forma, nessa virada de chave. E a Cris falou bem qual é o futuro da governança, né? Não há nada que se complementar da fala da Cris, foi muito bem oportuna. O que eu lanço a percepção eu complemento não só o futuro, mas qual o resultado futuro que se espera.
que a gente vire a página do nosso país, que isso seja instrumento de mudança da vida das pessoas. Vivemos um dos países mais desigual do mundo. 1% da população tem 50% de toda a receita. Somos um dos maiores produtores de alimento do mundo e ainda assim há pessoas que têm dificuldade. Nós temos ainda um grande esforço de dar acesso a serviço público básico para todas as pessoas. Então, o que eu espero do futuro, através da Rede Governança Conquanto Iniciativa, é que isso sirva de instrumento de justiça, equidade para o cidadão que vive nesse país. Esse é o grande propósito. Se nós falarmos de tudo isso e com os indicadores, construção de peças, elaboração de normas e rotinas e não agregar valor às vidas das pessoas, isso não vai ser de grande serventia. Mas, de fato, iniciativas como essa, se fizer a cartilha, o beabá e colocar tudo em prática, nós podemos ter município de 2.500 habitantes com investimento de 2 bilhões, gerando renda, riqueza. E isso perpassa por iniciativas que aumentem a confiança e as estruturas sólidas e profissionais. E só a governança proporciona isso. Que show, show mesmo, gente. Obrigada aos dois. Eu acho que uma frase que fica na minha cabeça desse momento hoje, né, é que sozinho nós não podemos fazer nada. Mas aqui no Sistema Contábil Brasileiro a gente tem uma frasezinha que a gente costuma utilizar, que é: juntos nós somos mais fortes. Né? E nós percebemos hoje um projeto que é a Rede de Governança Brasil, com diversos parceiros, a Fundação Brasileira de Contabilidade entrando agora, estamos abertos a participar com o capital intelectual, divulgando, multiplicando, capacitando também, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, que já é parceiro, já temos a governança, junto também com essa parceria com o Tribunal de Contas da União. Já recebemos o ministro João Augusto. É interessante falar que nós tivemos um momento lá no meu estado, onde o ministro esteve lá e uma amiga nossa disse: João, você por aqui? Aí eu disse: mas, João, que intimidade é essa? E ela disse assim: é porque eu fiz um curso com ele e, naquele momento, ninguém se conhecia pelo seu título. Né? Então, eles ficaram um tempo fazendo esse curso, fechados, e todo mundo se tratava pelo primeiro nome. E somente no final é que eles foram se conhecer e saber de onde vinha cada um. E aí ela disse: sou João, e o que é que o senhor faz? Eu sou ministro. Ela disse: ministro? Ele disse: ministro, João Augusto Nardes. Ela: meu Deus, tem uma semana que eu estou estudando com o senhor e eu não conhecia. Então, é uma figura maravilhosa que está sempre disposto a capacitar, a multiplicar o seu conhecimento, e trouxe para a gente aí todo esse arcabouço, não é, para que a gente trabalhe. E um outro momento importante que o doutor Francisco nos trouxe é a sustentabilidade. Não é? O Conselho Federal vem trabalhando o tema da sustentabilidade nos últimos meses. Não é? O nosso ex-presidente, Zumir Breda, vem capitaneando esse projeto aqui dentro do Conselho, trazendo os profissionais também para trabalhar a sustentabilidade. Então, é um momento forte de parceria com as instituições e o CONAS abraçando todo esse movimento já há algum tempo. Eu sou da área do controle já há 19 anos, né? Há 19 anos que eu atuo acompanhando o CONAS desde a primeira gestão, e somente agradecer à Rede de Governança, ao CONAS, por terem abraçado o nosso convite e se disponibilizado a vir compartilhar conhecimento conosco. Muito obrigada. E obrigado aos nossos participantes lá no YouTube, aos nossos participantes aqui no auditório. Uma excelente semana a todos. Obrigada pelo carinho de vocês. Chegou o CRC Digital, o seu portal de serviços na palma da sua mão.
O CRC Digital agora é um portal de serviços. O aplicativo vai trazer para o profissional mais comodidade, concentrando em uma única ferramenta vários serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar, atendendo a todos os profissionais registrados nos 27 CRCs da Federação e com acesso digital único. Canal digital simples e intuitivo. Ao acessar o CRC Digital, o profissional vai encontrar a sua carteira profissional, o sistema de eventos do sistema CRCs, a ouvidoria do seu estado, o ícone de acesso institucional e acesso aos cursos credenciados para fins do Programa de Educação Profissional Continuada. Isso é só o começo. O CFC continua trabalhando para consolidar a oferta de mais serviços em breve. O CFC busca, com o CRC Digital, oferecer uma jornada mais agradável ao profissional da contabilidade, por meio de serviços digitais padronizados e intuitivos. É o sistema CFC CRCs promovendo a transformação digital. Sejam bem-vindos ao futuro.